O povo de Deus estava sendo dirigido por governantes infiéis que influenciavam negativamente a nação. A idolatria se alastrava e os princípios eram gradativamente esquecidos. Novas gerações cresciam desconhecendo o poder e as orientações divinas. Cada líder que se erguia ignorava a influência inerente a uma liderança, agindo de forma irresponsável, tornando-se instrumento nas mãos de Satanás. Deus é santo e espera que seus líderes sejam santos. A consequência disto é a crescente capacidade de influenciar pessoas que o líder discipulador adquire. Como líderes de uma nova geração, não devemos esquecer que o futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Neles, vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determina o caráter e destino da nação. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida da geração nascente. Tratar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. Eis a nossa grande responsabilidade, participar da formação dos líderes que nos substituirão, inculcando nestes a vontade do Criador. Após a morte de Onri, seu filho Acabe herda o trono de Israel e, a exemplo do pai, escolhe trilhar caminhos tortuosos distantes dos planos divinos. Como esposa, escolhe Jezabel, fiel adoradora do deus Baal, e com ela cultua deuses estranhos, ofendendo profundamente a Deus. Como fruto desta má influência, a nação cai em apostasia, carecendo uma intervenção divina. Chegara o momento de evidenciar a unicidade de Deus. Elias, fiel e destemido profeta, pronto a dar provas da existência e do poder divino a uma geração apóstata e a um rei idólatra, por sua lealdade e fidelidade é escolhido para uma grande missão: restaurar a aliança entre Israel e Deus, mas para isso seria preciso enfrentar Acabe. Confiando no cuidado e proteção dos anjos, notifica ao rei sobre o castigo vindouro. Em lugar de se arrepender e rogar o perdão divino, Acabe passa a odiar Elias, considerando-o inimigo. Inicia-se uma ferrenha perseguição. Deus, porém, de forma milagrosa, mantém a vida do profeta. Utilizando-se de corvos, de anjos ou dos préstimos da viúva de Sarepta, por 3 anos providenciou-lhe alimento e abrigo. Fim dessa temporada, mais uma vez Elias necessitou de coragem e fé para ir ao encontro de Acabe e desafiar os 400 profetas de Baal. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas e rodeado das tribos reunidas de Israel está Elias, o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová. Aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo está agora perante eles, aparentemente sem defesa na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as forças protetoras do céu, os anjos magníficos em poder. Ao findar do dia, após provar a todos a existência e o poderio divino, vê-se recompensado e feliz. Havia cumprido a missão. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porém, a história não termina aqui. Ao ter conhecimento do ocorrido no Monte Carmelo e do assassinato dos profetas de Baal, a perversa rainha jura Elias de morte. Ao saber da ameaça, o corajoso profeta é arrebatado pelo medo. Este gélido sentimento cegou-lhe os olhos da fé e por isso fugiu. Quantas vezes temos permitido que Satanás utilize o medo para paralisar o nosso potencial, destruir nossos sonhos, embotar nossa visão? Deus, entretanto, nos adverte que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Por mais que tenhamos perdido a fé e à procura da própria sobrevivência tenhamos fugido ou nos refugiado dentro de nós mesmos, chegando a desejar a morte, Ele nos compreende e continua a oferecer a paz que só dele pode provir. Aguarda ansioso que o permitamos vencer por nós as nossas batalhas, se nele confiarmos. O medo mantém-nos prisioneiros das circunstâncias, enquanto a ansiedade e a angústia vão minando as nossas forças, nossa vitalidade, nos tornando vulneráveis. Amedrontados, não conseguimos enxergar soluções. Olhamos para o futuro sem esperança, nos sentindo fracos e impotentes. Aos poucos, vai corroendo nossa confiança na bondade de Deus.
Finalmente, enfraquece nossa memória e não mais nos lembramos da maravilhosa graça de Deus já derramada sobre nossa vida. Amnésia espiritual, eis o intento satânico. Elias precisou ser tratado para se livrar do medo. Sob o sereno, ali no deserto, utilizando de intervenção terapêutica, Deus restabeleceu a vitalidade do profeta, preparando-o para uma nova missão. Que neste dia possamos permitir que Deus nos cure de todo o temor, de toda angústia, de toda e qualquer ansiedade. Que possamos confiar plenamente em seu poder e usufruir de sua doce paz.